Vamos ler no capítulo 13. Um texto muito conhecido. Jesus lava os pés dos seus discípulos, e hoje eu me propus aqui falar com vocês sobre o serviço cristão no sentido mais pleno que essa palavra possa ter. E falava para o Gugu, que estava com o discipulado com ele na terça-feira, né, Gugu? Falei para ele, nós passamos justamente por João, capítulo 13, e eu falei, eu vou pregar sobre esse texto domingo. Já preguei numa outra ocasião, mas entendi pelo Espírito Santo de Deus que é algo que nós temos que revisitar, que nós temos que rever, temos que reconsiderar, temos que olhar com atenção a todo instante na vida da igreja, para que nós nos lembremos do chamado de Deus para a nossa vida. Então, Evangelho de João, capítulo 13, nós não temos na projeção, nós vamos ler aqui o texto do verso 1 até o verso 17, tá bom? A minha versão que eu uso é a NVI, talvez haja alguma diferença pouca para a sua versão, é o mesmo texto, é a mesma Bíblia, mas com algumas pequenas diferenças por conta da tradução, tá? Vamos lá. Todos acharam? Amém? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Vamos pedir nessa noite mais uma vez que o Espírito de Deus nos visite com a sua graça, que fale no nosso coração. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é tão maravilhosa. Como o salmista bem disse: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. A Tua palavra é vida, a Tua palavra produz vida, a Tua palavra ela é maravilhosa, Senhor. Por isso nós pedimos agora que o Teu Espírito a aplique no nosso coração, e que esses minutos que passaremos aqui realmente que esse tempo seja um tempo rico, onde o Senhor possa falar ao nosso coração. Eu confesso a minha total incapacidade de transmitir quaisquer verdades espirituais aos meus irmãos. Me sinto e sei que sou totalmente
totalmente incapaz e desqualificado para tal. Só ouso fazer isso pelo Teu Espírito e pelo Teu chamado na minha vida. Então que o Senhor possa me usar, apesar de quem sou, apesar do meu pecado, apesar, Deus, das minhas muitas transgressões, que o Senhor me use como instrumento Teu nessa noite para pregar a Tua palavra para o Teu povo, e que o Senhor também prepare cada coração aqui, para que possa ser como um solo fértil a receber a semente da Tua palavra, e essa semente, uma vez lançada no solo, possa produzir muitos frutos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, nessa noite. Bom, como eu estava dizendo para vocês, esse é um texto que eu revisitei essa semana no discipulado com o Gugu, e muito falou ao meu coração, muito tocou ao meu coração, por conta daquilo que eu sei ser o chamado de Deus para a minha vida e o chamado de Deus para a vida da sua igreja. Nós estamos aqui lendo o Evangelho de João, e João tem uma característica interessante, né? Ele mesmo se intitula como sendo o discípulo a quem o Senhor mais amava. E o João, ele é interessante porque parece, dá a impressão quando nós lemos o Evangelho de João, que ele conseguiu perceber algumas coisas que os demais discípulos não perceberam. Talvez pela profunda intimidade que ele tinha com Jesus, mas o fato é que o João, ele conseguiu perceber, por assim dizer, a essência da vida cristã. Tanto é que João, ele vai ser considerado o apóstolo do amor. E o João, e quando nós lemos as suas cartas, quando nós lemos o Evangelho, fica evidente para nós como que esse discípulo de Jesus era alguém que valorizava, que priorizava relacionamentos. Relacionamento com Deus, sobretudo, mas também o relacionamento com o próximo. É interessante porque nesse seu olhar diferenciado, dos 4 evangelistas, João é o único que narra essa cerimônia do lava-pés. Se você tem um pouco mais de familiaridade com os evangelhos, se você está acostumado a ler os evangelhos, enfim, você vai perceber que são 4 os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu expliquei isso aqui recentemente na igreja. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque os escritos, a percepção dos 3 é muito parecida. Então você encontra vários textos em Mateus, que são, ou passagens em Mateus, que são repetidas, reproduzidas em Marcos ou em Lucas e vice-versa. Então esses evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, né? Porque eles se parecem, digamos assim. João parece que vem cortando numa outra vertente. João parece que vem com uma outra perspectiva, com uma outra visão, e uma das provas disso é o relato da cerimônia do lava-pés. Porque esse acontecimento se deu pouco antes da morte de Jesus por crucificação. Enquanto os 3 primeiros evangelistas falam da Santa Ceia, falam daquele momento em que Jesus partiu o pão com os seus discípulos, tomou vinho e fez aquela última refeição com os seus discípulos, o João não dá ênfase à mesa, mas dá ênfase ao fato de Jesus fazer algo para ficar marcado na vida dos seus discípulos. E João, ele vai justamente narrar essa cerimônia chamada do lava-pés, quando Jesus, ele, como um servo, ele lava os pés dos seus discípulos. Então, como eu já lhes disse, a impressão que eu tenho ao ler João é que João, ele conseguiu perceber a essência da vida cristã. E a essência da vida cristã são relacionamentos de amor na presença de Deus. E esse texto está cheio de lições. Eu ficaria aqui horas, mas não vou fazer isso com vocês, horas falando sobre as lições aqui nesse texto a respeito da relação com Deus e relação com o próximo. Mas eu destaquei algumas lições, algumas verdades que eu entendo serem importantíssimas para a nossa vida como discípulos de Jesus, como servos de Deus, como nós somos. Primeira verdade que eu encontro
nesse texto, primeira lição, é que Jesus, ele conhecia a vontade específica do Pai para a sua vida. Preste atenção no que eu estou dizendo. É interessante porque Jesus, ele tinha a plena convicção, a plena certeza do que o Pai tinha para a sua vida. O que eu estou querendo dizer é que a vontade do Pai para a vida do Filho, Jesus, nunca foi uma surpresa. Haja vista a sua morte, quando ele mesmo diz que ele dava a sua vida ao mundo e ninguém a tirava, e nos dizendo que esse era um projeto de Deus, do Pai, um projeto da Santa Trindade para a nossa salvação. É interessante porque o texto que nós estamos lendo nessa noite, já lemos no verso 1, vai dizer assim: um pouco antes da festa da Páscoa, preste atenção, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse texto é interessante porque ele fala justamente dessa vontade de Deus para a vida de Jesus, do Pai para a vida de Jesus, mas ao mesmo tempo o texto nos mostra que Jesus era alguém que alimentava uma intimidade com o Pai. Ele era alguém que desfrutava de uma perfeita, por assim dizer, intimidade e comunhão com o Senhor. E aí, queridos, o que me chama atenção, porque quando eu olho para o texto bíblico, necessariamente eu preciso trazer essas verdades para a minha vida, é que da mesma forma que Jesus desfrutava de intimidade com o Pai também deseja que eu e você desfrutemos dessa mesma intimidade com Ele. Você pode dizer amém para isso? Deus quer que eu e você desfrutemos de intimidade com Ele. Deus quer que eu e você possamos usufruir dessa intimidade que produz conhecimento de Deus, que faz com que nós entendamos a vontade de Deus para a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Está muito movimento aqui. Eu não estou conseguindo me concentrar. Eu queria pedir que quando a mensagem estivesse sendo pregada, que nós evitássemos ficarmos transitando de um lado para o outro. Irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada. Tem que ter reverência. Tem que ter reverência quando a palavra de Deus é pregada. A gente tem que evitar esse entra e sai, atender celular, ficar conversando. Eu queria dizer para você que você precisa aproveitar esse tempo que você tem, que já é tão pouco na sua semana, para comer da palavra de Deus. Aproveitar ao máximo que Deus tem para falar com você. Desde quando eu comecei a pregar aqui, está um trânsito nessa igreja que não dá. A gente precisa começar a valorizar a palavra de Deus, o que acontece dominicalmente aqui. Nós precisamos ver isso aqui como sendo a casa de Deus, não como sendo qualquer outro lugar, mas lugar que Deus está e lugar que Deus fala conosco. Então eu queria pedir que nós, quando começarmos a falar outra coisa, voltar uma coisa que eu já falei aqui, quando estiver começando o culto, se a Bíblia estiver sendo lida, se estivermos em oração, quem estiver lá fora, fica lá fora esperando acabar a oração e a leitura bíblica. Quem tiver que entrar, vai esperar. E quem tiver que sair também. Podemos fazer esse trato? Porque senão você perde e eu perco, porque me desconcentra aqui também na hora de ministrar a palavra de Deus para vocês. Tentando voltar aqui, tentando pegar o raciocínio. Queridos, quando a gente vai para a palavra de Deus, o que nós percebemos é que existe uma vontade de Deus para a nossa vida. Deus tem uma vontade revelada para mim e para você. Por exemplo, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela nos dá conta de saber que Deus tem uma vontade macro, uma vontade maior para todos nós. Por exemplo, você sabe que Deus manda que você ame o seu próximo. Essa é uma vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, é uma vontade de Deus para todos nós. Você sabe que Deus manda você honrar o próximo, que manda você viver em santidade. Você não precisa fazer uma oração para falar assim, bom, eu vou orar para saber se eu posso ou não transar com uma pessoa que, enfim, que não é meu cônjuge.
desculpa a expressão, eu vou fazer uma oração para saber se eu preciso perdoar alguém. Isso não existe. Porque há uma vontade maior de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas, que Deus fala o que nós temos que fazer. Entretanto, nós sabemos também que existe uma vontade específica de Deus para a nossa vida. E da mesma forma que a vontade macro de Deus, para mim e para você, ela é importante, essa vontade específica de Deus para a nossa vida é da mesma forma importante. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, ele sabia, ele conhecia a vontade específica do Pai para a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem uma vontade específica para a tua vida. Você pode não saber, você pode não entender, mas Deus tem um plano, um caminho específico para você. Sabe qual é o nosso problema? Ou nós não conhecemos esse plano específico de Deus para a nossa vida, ou nós sabemos, mas não, digamos assim, temos dificuldade de aceitar o que Deus tem reservado para nós. O que me chama a atenção logo nesse verso 1 é que Jesus sabia, o texto diz que ele sabia que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. E olha que a morte de Jesus, como nós sabemos, foi uma morte terrível. Ele sabia o que estava para acontecer com ele, e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Meus irmãos, o plano de Deus para a nossa vida inevitavelmente passa pelo outro. Se tem um plano, falando do plano geral de Deus, não tem jeito, é vontade de Deus que você não fique só. É vontade de Deus que você não caminhe sozinho, que você tenha alguém com você, que você não se isole, que você tenha amigos, pessoas que você confie a sua vida, fale da sua intimidade. Porque se você não faz isso, você adoece emocionalmente. Mas, falando da vontade específica de Deus, o nosso problema é que ou nós não buscamos conhecer essa vontade específica de Deus, ou quando nós conhecemos, nós de alguma forma, nós fugimos dela porque entendemos ser um fardo muito pesado. Mas quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo Jesus não murmurando, não reclamando da vontade que Deus tinha para a vida dele. Agora, queridos, o que a gente precisa entender nessa noite, dentre outras coisas aqui, é que essa vontade de Deus, como a própria Bíblia diz, ela é boa, agradável e perfeita sempre. Pode ser que você não entenda agora. Pode ser que alguns caminhos sejam difíceis de você entender. Algumas decisões de Deus, coisas que acontecem na sua vida, talvez você não tenha condições por hora de entender a dimensão, dentro de um projeto maior de Deus, de um plano maior de Deus, o tamanho disso para a sua vida, aqui lá na frente. Mas a Bíblia nos deixa saber que essa vontade de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Agora nós só vamos conhecer e só vamos ter paz na vontade de Deus para a nossa vida quando nós tivermos intimidade com o Senhor. O nosso maior problema é falta de intimidade. O nosso maior problema é a gente não desfrutar dessa aproximação ou proximidade com Deus, que faz com que os planos de Deus sejam revelados para a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, ou mais uma coisa. Deus revela a sua vontade para os íntimos. Me lembro de Abraão, quando Deus fala assim, quando Deus estava para entrar em Sodoma, destruir Sodoma e Gomorra, e Deus fala assim, a palavra de Deus diz assim: como posso eu esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Abraão era um amigo de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. E olha o que Deus fala: não vou esconder os meus projetos de Abraão. Queridos, que coisa maravilhosa! Quando nós temos intimidade com Deus, Deus se revela, Deus fala, Deus vem ao nosso encontro, Deus se manifesta. O nosso grande problema é que nós nos acomodamos com uma espiritualidade rasa.
Nós nos acomodamos em sermos, de alguma forma, crentes nominais, como nós costumamos dizer. Eu vou à igreja domingo, eu participo de um culto, eu até leio a Bíblia durante a semana, mas muitas vezes nós lemos a Bíblia não naquela perspectiva, naquela sede, naquela fome de buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Olha só, talvez você seja um leitor da Bíblia. Tomara que isso seja uma verdade, que você seja alguém que ame a palavra de Deus. Mas sabe como acredito eu, deve ser a nossa leitura das Escrituras Sagradas? Deve ser uma leitura, em primeiro lugar, buscando Jesus em cada palavra dela. Em cada página das Escrituras Sagradas, nós temos que buscar Jesus. Em segundo lugar, nós temos que ler as Escrituras Sagradas perguntando: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer falar comigo? Qual é a tua vontade para a minha vida hoje? Aí tem crente que não lê a Bíblia que faz assim, quer ver só? Aí vai na caixinha de promessa, viu aquela caixinha de promessa? Aquela de versículos, né? Vira um horóscopo. O cara pega ali um versículo do dia, aí puxa assim, né? Aquele versículo. Ele acha que aquilo é a vontade de Deus para a vida dele. Não é! Aquilo não é suficiente para fazer com que você tenha intimidade com Deus. É bom, às vezes você lê um versículo que alegra o seu coração, mas você precisa do quarto secreto, você precisa do lugar da intimidade com o Senhor. Eu e você precisamos ter essa comunhão plena com Deus, porque é possível, irmãos, é possível que nós tenhamos comunhão com Deus. Olha, às vezes, né, nós temos fase na vida da gente, né? Isso acontece com você e acontece comigo, né? Porque eu sou pastor, que não acontece comigo também. Fases onde a gente está se sente mais próximos de Deus, né? A gente lê mais a Bíblia, a gente ora mais, a gente busca mais a Deus com fervor. E tem momentos em que a gente dá uma esfriada, a gente dá uma relaxada, não é verdade? A gente vai deixando de lado. Daí a importância do outro na nossa vida. Daí a importância da comunidade. Daí a importância de estarmos juntos. Porque a Bíblia diz o quê? Que eu te sustento e você me sustenta. Eu te amparo e você me ampara. Se você está fraco e eu estou forte, eu ajudo você. Mas se você está forte e eu estou fraco, você me ajuda. Eu estava conversando com a Glaucia hoje de manhã e ela falou uma coisa tremenda ali fora. A Glaucia, ela é mulher de Deus, né? E sempre que Glaucia abre a boca assim, ela abençoa. E ela falando sobre amizade, ela falou assim: impressionante, mas na igreja a gente vê as pessoas pedindo oração por tudo, para Deus fazer um milagre, para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus curar alguém, e acreditamos que Deus realmente faz isso. Agora o nosso problema é que a gente nunca ora pedindo a Deus um amigo. Quem é que já orou a Deus pedindo: Deus me dá um amigo, né? Me dá uma amizade verdadeira? A gente prescinde disso. A gente acha isso desnecessário muitas vezes. Enquanto, queridos, nós precisamos entender que a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus, embora passe pelo quarto secreto, o lugar da intimidade com o Senhor pessoal, você com Deus, a sua intimidade com Deus também passa pelo outro. A sua intimidade com Deus passa por essa relação que eu e você possamos ter com irmãos queridos que vivem essa mesma perspectiva na fé. É interessante porque, falando de intimidade com Deus, o salmista no Salmo 25, verso 14, vai dizer assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E quem teme a Deus o busca. Quem teme a Deus sabe que não pode viver por conta própria. Sabe que precisa entregar a vida. Sabe que precisa depender de Deus para tudo. A intimidade do Senhor, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. A quem o Senhor fará conhecer a sua aliança. Olha, tem coisas no reino de Deus que nós não temos ideia. E nós não temos ideia porque nós não temos intimidade.
E nós não temos intimidade porque nós não buscamos como deveríamos buscar. Então, queridos, que você e eu possamos entender nessa noite que a vontade de Deus para a nossa vida é que realmente nós possamos conhecer essa vontade específica, porque Jesus sabia. Jesus, por ter intimidade com o Pai, sabia o que o Pai tinha reservado para a vida dele. Às vezes nós ficamos perdidos, desorientados, sem rumo, porque nós não temos intimidade com Deus, porque nós não buscamos ter essa intimidade com o Pai. Vamos seguir. Uma outra lição que eu percebo, que eu vejo nesse texto, é que na contramão disso que eu acabei de dizer, na contramão dessa relação íntima com Deus e mesmo uns com os outros, a inimizade, a discórdia, a traição são sementes lançadas pelo diabo, que quando caem em um solo fértil, germina e produz frutos terríveis. Olha só o verso 2 que vai dizer: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. É interessante porque o texto, ele é claro ao afirmar que o que Judas fez com Jesus, ou seja, a traição que Judas fez contra Jesus, foi algo que o diabo colocou no seu coração para que ele o fizesse. Você sabe que aqui na igreja nós não fazemos do diabo alguém com costas largas. Aquela velha noção, né? Se o cara ele é imprudente, aí acontece algo errado na sua vida e ele atribui o diabo. O cara ele vacila de alguma forma, né, no seu casamento e enfim deixa a desejar, o casamento acaba, depois ele culpa o diabo. Então há uma tendência no mundo evangélico de dar um valor ao diabo para além do que ele tem. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, nós não concordamos com isso, mas uma coisa nós não podemos esquecer: o diabo é o pai da discórdia. O diabo é o pai da inimizade. O diabo, a Bíblia diz que ele é um ser que veio para matar, para roubar e para destruir. E o diabo não se contenta, não fica feliz quando nós estamos vivendo um ambiente fraterno, um ambiente de intimidade na presença de Deus, um ambiente agradável, e o que ele puder fazer para destruir a comunhão, ele faz. Aliás, o diabo tem horror à comunhão. Ele tem horror quando uma igreja está unida. E vou dizer para vocês, muitas vezes, por conta do nosso individualismo, tem a ver com o nosso coração. Muitas vezes por conta do nosso ensimesmamento, tem a ver com o nosso coração. E o diabo, sabedor disso, ele lança as suas sementes de discórdia. E muita confusão que às vezes acontece na igreja, até divisões na igreja, acontecem por conta da dureza do coração humano, mas porque muitas vezes o inimigo foi semeando aquela discórdia, e encontra um coração como um solo fértil para que essa discórdia ela produza frutos. O diabo lança, ele também é um semeador. A Bíblia nos traz a parábola do semeador, não traz? Mas o diabo também é um semeador. Ele é um semeador de discórdia, de confusão, de destruição. E ele muitas vezes usa a comparação com o lado, você olhar para o lado, olha para o teu irmão e pensa: o irmão tem, eu não tenho, aí gera inveja. Ele usa fofoca dentro da igreja e fora da igreja, usa a língua que Tiago nos adverte que nós temos que ter muita prudência a usá-la para criar discórdia, porque a inimizade, a discórdia, a traição são sementes lançadas muitas vezes pelo inimigo, pelo diabo, que quando encontram um solo fértil, e sabe o que é solo fértil? Um coração magoado, um coração de alguma forma solitário, que em algum momento se sentiu desprezado. Tudo
isso se constitui solo fértil para a atuação do diabo, e ele entra muitas vezes para fazer e faz um estrago. Eu já vi, graças a Deus, na igreja que nós nunca experimentamos isso, mas eu já vi lugares, igrejas onde uma situação aconteceu, alguém falou alguma coisa e aquela fala se transformou num verdadeiro incêndio na igreja, ao ponto de rachar, de dividir uma igreja. Então, queridos, o texto é interessante porque ele fala que por assim dizer, essa discórdia é algo que nasce, claro, não estou aqui tirando a nossa responsabilidade pessoal. Como eu já falei, o diabo não pode ter costas largas, mas nós não podemos fechar os olhos para o fato de que ele é alguém que vai o tempo todo semear isso. É dentro do casamento. Já viu como que confusões às vezes nascem do nada? Está tudo muito bem dentro de casa, está com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. De repente, do nada vem um vento de confusão. E se a gente não estiver ligado, a gente vai na onda, a gente vai no vento. É por isso que eu e você precisamos ter faro, cheiro. E você só vai ter faro e cheiro para as coisas espirituais quando você tiver intimidade com Deus. Voltamos para a intimidade. Discernimento espiritual. Eu e você precisamos ter cheiro. Eu vou usar uma expressão aqui, mas não vou usar. Mas perceber quando o inimigo está se aproximando. Quando nós temos intimidade com Deus, você sabe quando o diabo está se aproximando. Opa, isso aqui tem cheiro de capeta. Isso aqui tem cheiro de coisa ruim. Opa, tem coisa errada aqui. Aí o que você faz? Joelho no chão. Vai orar. Pega o telefone. Rosalina, ora por mim, porque eu estou sentindo que coisa ruim está rodeando. É assim que a gente faz frente. Agora, para isso, eu e você precisamos ter intimidade com Deus e voltando aqui, intimidade uns com os outros. Só vou ligar, tia Rosalina, é fácil ter intimidade com ela, né? Minha tia, maravilhosa, mas só vou ligar para a tia Rosalina se eu tiver intimidade com ela. Se eu considerar alguém importante para a minha vida espiritual, mais do que importante, indispensável para a minha vida espiritual, uma mãe de oração, que pode me sustentar nos momentos difíceis. Avançando. Então, essa inimizade, essa discórdia, conquanto nasce de um coração muitas vezes duro, coração pecaminoso como o nosso, mas nós não podemos desprezar que muitas vezes tem a mão do diabo. Terceira verdade que eu encontro nesse texto, e aqui para mim ela é fantástica, é que o autoconceito, a autoimagem, a autoestima de Jesus dependia da palavra do Pai a respeito dele e não do que os outros diziam que ele era. Vou repetir. O autoconceito de Jesus, a sua autoimagem, ou seja, a forma como ele se via, a sua autoestima não dependia do que os outros falavam a respeito dele, mas dependia da consciência que ele tinha de quem ele era. Verso 3 vai dizer assim, isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Jesus sabia, eu gosto dessa expressão, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia quem ele era. Jesus, lembra, pela intimidade, conhecia o plano de Deus específico para a sua vida. Jesus conhecia o Pai. Ele sabia qual era a sua verdadeira identidade. E saber a vontade do Pai, saber quem ele era, saber o chamado de Deus para a sua vida, tudo isso foi construindo a identidade de Jesus. Irmãos, quando nós temos a nossa verdadeira identidade construída por Deus, o que as pessoas pensam de nós se torna menos relevante. Agora, já percebeu?
como que às vezes nossa autoestima é abalada, nossa autoimagem fica fragmentada por conta da imagem que as pessoas têm de nós, da forma como as pessoas nos veem, da forma como as pessoas nos tratam. Se fulano me deu bom dia, eu ganhei o dia. Se fulano não me deu bom dia, o dia se tornou uma desgraça para mim. Como que nós dependemos demais da forma como as pessoas nos julgam, da forma como as pessoas nos veem. É óbvio, eu não estou dizendo que nós temos que assumir aquela postura arrogante, onde você fala assim, não estou nem para ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o que Deus fala a seu respeito precisa ser muito mais forte, muito mais intenso dentro de você do que o mundo fala. E o mundo vai falar muito você. E o mundo vai tentar provar para você o tempo todo que o seu ser, por exemplo, depende do seu ter. Já percebeu isso? Como que as pessoas na nossa sociedade têm valor pelo que elas têm e não pelo que elas são? E nós acabamos entrando nessa esparrela do inimigo, acabamos entrando nesse sistema, e a gente fica numa busca frenética em ter coisas para sermos alguma coisa, e essa busca frenética faz com que a gente viva esgotado, viva cansado e viva sempre frustrado, porque a gente nunca consegue acompanhar essa, por assim dizer, pegada da sociedade, de exigência da nossa sociedade. Mas o texto diz que Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha vindo do Pai e que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Queridos, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós temos a convicção que a nossa identidade depende em última análise da palavra de Deus sobre a nossa vida, a gente consegue, a gente tem a capacidade, e é o que eu começo a falar agora, de servir a Deus com mais inteireza. Porque o texto diz que Jesus sabia quem ele era, sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo dos seus pés, e ele, por causa disso, ele pôde servir a Deus e ao próximo, ao Pai e ao próximo, com toda a inteireza do seu coração. Mas, meus irmãos, isso só aconteceu porque ele simples e poderosamente sabia. Você sabia? Essa é a pergunta, né? Você sabia que você é um filho amado de Deus? Se Cristo um dia entrou na sua vida e mudou a sua história? Você sabia, como já vimos aqui nessa noite, que Deus tem um plano para a sua vida? Você sabia que você é eterno e que você vai reinar com Deus por toda a eternidade? Você sabia que você tem livre acesso à presença do Pai? Porque quando Jesus morre na cruz, o texto bíblico diz que o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, do lugar comum, digamos assim, esse véu foi rasgado de alto a baixo no templo, simbolizando que você tem livre acesso à presença de Deus. Irmãos, quando nós sabemos quem nós somos e conhecemos o chamado de Deus para a nossa vida, quando nossas convicções estão arraigadas em Deus, nós passamos a depender menos das circunstâncias da vida. Não estou dizendo que o vento quando bate, que você não vai, né, balançar, né? Balança, não balança, Paulo? Dá uma balançada, né? Mas quando a gente sabe quem a gente é, por mais que balance, você não quebra. Avançando, Jesus entendeu uma quarta verdade que eu encontro nesse texto. Ele entendeu a razão de ser da existência do homem. Jesus assume a forma de servo. Eu acho maravilhoso porque o texto diz, né, no versos 4 e 5, assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia
e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. É interessante porque naquele contexto rural dos tempos de Jesus, ruas empoeiradas era de bom tom, era costume, né? Um bom anfitrião, ao receber uma pessoa em sua casa, chamar um servo para lavar os pés empoeirados do seu convidado. Olha o que Jesus faz. Ele que é o Senhor, Ele que é Deus, estava na forma humana, bem verdade, mas Deus o Senhor. O texto diz que porque ele tinha convicção de quem ele era, ele não teve a dificuldade de servir. Ele não teve a dificuldade de assumir a forma de servo e fazer algo, digamos assim, um trabalho não tão valorizado. Um trabalho que só os escravos, só os servos faziam. O texto diz mais uma vez, ele levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Meu irmão, minha irmã, é tempo da gente tomar a toalha do serviço e começar a servir mais a Deus. Deus hoje nos chama para que nós o sirvamos com mais intensidade. Porque o texto, como nós vamos continuar vendo, vai nos dar provas de que o serviço é um chamado de Deus para a nossa vida. Lembra que eu dizia da vontade geral de Deus e não da vontade específica apenas? É vontade geral de Deus que todos aqueles que chamam Deus de servo e Senhor entreguem a sua vida para o serviço. Entreguem a sua vida, como Isaías, quando foi chamado por Deus, vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Para fazer o que? Não sei, vou saber, mas eu estou à tua disposição, Deus, para ser usado por ti. Queridos, em nome de Jesus, ou a gente entende que Deus nos chamou para servi-lo, ou nada disso aqui faz sentido. Como podemos servir a Deus? Primeiro, servindo ao próximo. Não tem desculpa. Mas se eu não sei servir, não sei como é que eu faço. Olha para o próximo. Olha para a necessidade de alguém. E quem é o próximo? É aquele que vem depois do outro, como está no DVD da Aline Barros, né? O garotinho pergunta também: quem é meu próximo? É aquele que vem depois de mim? Não. Próximo é todo aquele que Deus coloca do nosso lado. Todo aquele que Deus coloca no nosso caminho. Não podemos nos esquecer, Jesus deixou bem claro, a nossa relação com o Pai passa pelo próximo. Eu sou íntimo de Deus, eu oro todo dia, minha relação na vertical é maravilhosa. Mas a pergunta e a tua relação na horizontal? Tem gente que se diz muito crente, mas não olha no olho do outro. Tem gente que se diz muito crente, mas que se passa por alguém na rua, no shopping, vira a cara. Não fala com o irmão, não fala com a irmã. Acelera o passo, muda de calçada. Queridos, nós servimos a Deus servindo o próximo. A nossa relação com Deus passa pelo outro. Nós servimos a Deus servindo a igreja. Essa igreja, o local que você cultua a Deus, que você adora a Deus, você serve a Deus, trazendo o seu dízimo, a sua oferta, contribuindo para a obra de Deus. Você serve a Deus na igreja local, se inteirando das necessidades dela, procurando o que fazer. O verdadeiro servo de Deus não entra por essa porta, senta e depois vai embora como se nada estivesse acontecendo aqui dentro. Ele interage, ele procura saber o que está acontecendo, ele procura saber como que ele pode ajudar, como que ele pode interagir, como que ele pode somar. Deus chamou você para você servir na igreja local. Deus colocou você numa comunidade de fé para que você possa, com os dons e talentos que Ele tem te dado, servir ao próximo, servir à comunidade. Servimos a Deus quando nós servindo também, com os dons e capacitações que Ele tem nos dado. Nós temos estudado aqui o livro de Atos e temos falado sobre isso. Queridos, Deus tem dons espirituais reservados para a nossa vida. Vamos voltar na intimidade? Vamos voltar na intimidade?
Agora você só vai ter esse dom ou esses dons, você só vai conhecer esses dons e recebê-los se você buscar ter intimidade com Deus. Sem intimidade, sem dom. Com intimidade, com dom. Deus te deu dons, Deus te deu capacitações para você trabalhar na igreja, mas não somente dentro dela. O que você faz no mundo, lá fora, como atividade profissional, também pode ser para a glória de Deus. Também pode ser serviço para Deus, porque toda inteligência, toda força, toda competência, toda oportunidade, todo dinheiro, tudo vem de Deus. Você pode estar aí e falar, pô, eu sou inteligente pra caramba. Cara, essa inteligência foi Deus que te deu. Rapaz, eu sou uma águia. Onde eu boto a mão, o negócio acontece. Amigo, isso é dom de Deus na tua vida. Isso é capacitação que Deus te dá. E é interessante porque nós somos colaboradores de Deus no mundo. E Deus tem nos colocado em lugares estratégicos para agirmos de forma estratégica na vida de pessoas. Você pode falar assim, mas vem cá, como é que Deus me colocou num lugar estratégico? Cara, mas eu tenho um trabalho tão simplório na sua concepção de repente. Deixa eu te dizer, não depende da quantidade de dinheiro que você ganha, não depende da tua formação intelectual, depende de quem Deus quer alcançar ali. E se Ele colocou você ali, você é estratégico naquele lugar para abençoar pessoas. Às vezes uma única vida, às vezes uma única pessoa, que Deus tem um projeto, Ele coloca você ali para aquela vida ser alcançada. Agora tem um detalhe. É óbvio, né? Nós somos mordomos de Deus na sociedade. E o que nós fazemos, o que você faz como atividade profissional é extremamente importante e pode estar a serviço de Deus. Por que eu falo pode estar a serviço de Deus? Porque eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu não preciso da igreja. Por quê? Porque eu tenho um ministério no mundo com a minha atividade. Eu ajudo muita gente. Eu abençoo pessoas. Enfim, eu sou estratégico, né? De alguma forma no lugar onde eu estou. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O que você faz só pode ser considerado serviço para Deus se o que você o faz para a glória dele e para o bem do próximo. Se você o faz em busca de identidade, em busca de significado, em busca de valor pessoal, se você faz o que faz em busca de reconhecimento, isso deixa de ser serviço para Deus e passa a ser serviço para você. O que eu estou querendo dizer, se eu não fui claro, é que muitas vezes a gente está fazendo coisa para os outros lá fora, mas lá no fundo, dentro da gente, o que a gente está atrás é de significado, é de valor. Mas eu queria lembrar você nessa noite que o teu significado, o teu valor, não depende do que você faz, depende do que você é diante de Deus. Você é amado de Deus. Você é um ser que Deus ama com amor incondicional. Você é alguém que Deus escolheu, como a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, para cumprir os propósitos dele. O serviço cristão, continuando aqui falando de serviço, é algo que foge ao padrão de comportamento vigente. Já viu como nos nossos dias é estranho você ser generoso, você fazer o bem, você fazer algumas atitudes? Olha só, interessante, porque no nosso texto, de alguma forma, isso já é confirmado. Verso 6. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: nunca
nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, ou se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. O que isso me chama atenção aqui? A postura de Pedro é a postura de muita gente que não entende o serviço, que não entende o chamado de Deus para que nós possamos servi-lo, que não entende o chamado de Deus para muitas vezes nós nos anularmos, porque você precisa entender isso. O chamado de Deus para servi-lo muitas vezes envolve uma anulação pessoal em função de alguém. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós vamos ter que cortar na própria carne, vamos ter que abrir mão do nosso tempo de descanso, vamos ter que abrir mão da nossa privacidade em função de alguém. A pergunta é: você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Porque lembra, quando você fala assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, não tem lugar, não tem hora, não tem condição. Deus simplesmente pega você e coloca você em algum lugar, em alguma circunstância para servi-lo. E às vezes vai ser de madrugada, em horário inconveniente, com pessoas que você não gosta ou que você não tem afinidade, e gente que vai trazer um cansaço emocional muito intenso para você. Mas quando nós entendemos isso e colocamos em prática, queridos, as consequências, os resultados, o gozo espiritual na nossa vida é algo maravilhoso. O serviço cristão precisa ter como modelo o exemplo de Jesus. Olha só que interessante os versos de 12 a 15 que vão dizer: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Irmãos, Jesus é o nosso Senhor, Salvador, não é? Amém? Não é Ele que nos salva? Ele nos salvou morrendo na cruz por nós. Vamos morar no céu. Ele é o nosso Salvador, não é? Mas Ele também é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, nós precisamos estar dispostos a servi-lo, a nos entregar a Ele, para que Ele faça da nossa vida o que Ele bem entender. O nosso grande problema é que muitas vezes a gente fala assim: Deus, eu quero te servir. Mas a gente quer escolher onde é que a gente vai servir, aqui a gente vai servir. Eu te sirvo, Deus, mas não me tira do ar-condicionado não, tá? Eu te sirvo, Deus, mas não dá para ser assim na beira da praia, né? Assim, um evangelismo litorâneo, né? Assim, ostensivo, né? Assim, uma roupa mais leve, né? Assim, uma água de coco na mão. Às vezes não. Às vezes o deserto é o caminho. Às vezes temos que passar por lugares sombrios. Temos que ir aonde ninguém quer estar. Não sei se você já percebeu nos evangelhos isso, mas Jesus, ele tinha uma santa atração por lugares inóspitos, lugares onde ninguém queria estar. Jesus tinha atração pelas cracolândias da vida. Jesus tinha atração pelos becos, os lugares fétidos da cidade. Jesus não desviava o seu caminho para fugir dos lugares onde estavam as pessoas alijadas da sociedade. Não, pelo contrário, Jesus saía da rota da festa, dos holofotes, e ia para o encontro daqueles que estavam alijados da sociedade. Pelo contrário, irmãos, esse negócio é muito sério. Porque se nós dizemos que somos servos de Deus, nós temos que efetivamente servirmos a Deus. Continuando a pergunta, como que nós podemos servir a Deus, mas agora numa outra perspectiva?
primeiro com alegria. Não sirva a Deus murmurando: ai meu Deus, que saco, se Deus me mandou ir ali falar do evangelho para aquela pessoa, vou ter que ir lá, não estou afim. Aí você vai murmurando. Não, olha o que o salmista vai dizer no Salmo 100: servir ao Senhor com alegria. Hoje eu vou, Deus me mandou para falar do evangelho com alguém, eu vou naquele lugar ali, eu vou servir a Deus. Deus, obrigado pela oportunidade, me usa ali, Senhor, faz de mim um instrumento teu. E você vai cheio de alegria, porque você sabe que foi Deus que te enviou. Sirva a Deus com alegria. Faça o que Deus colocou você para fazer com regozijo na alma, com empolgação. Cuidado com essa murmuração. Faça por gratidão. Você faz por alegria, mas também por gratidão. Sabe por quê? Quando você para e pensa o que Jesus foi capaz de fazer por você, você chega à seguinte conclusão: o que eu estou fazendo é o mínimo do mínimo do mínimo diante da obra tão maravilhosa de Jesus para com a minha vida. Sirva a Deus com alegria, sirva a Deus por gratidão, não por culpa ou barganha. Tem gente que quando entende cometer um pecado mais grave, ela vai distribuir uma cesta básica, né? Ela vem com mais frequência à igreja, ela aumenta o dízimo, ela faz por culpa ou por barganha. Pô, estou querendo trocar de carro, amigo, né? Sabe como é que é, né? Precisando de uma bênção nova, trocar de apartamento, né? Querendo casar, arrumar um namorado, uma namorada. Aí vou servir a Deus para ver se Deus, né, olha para mim. Não faça por culpa e nem por barganha. O serviço para Deus tem que ser apenas por entrega. Deus, eu me entrego ao Senhor, eu me dedico ao Senhor. Por quê? Por gratidão. Diante de tudo que Deus fez, só posso fazer, é o mínimo que eu posso fazer diante de Deus. Faça com prontidão. Já li para vocês, já citei para vocês Isaías, capítulo 6, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde: eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nesses últimos dias, Deus, acredito eu, está levantando um exército. Deus quer levantar um exército de homens e mulheres íntegros, tementes a Ele, piedosos, para fazer diferença nessa sociedade. Deus está chamando você para que você possa servi-lo. O que você precisa fazer é: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, envia-me, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu me lembro quando eu estudei história da igreja, e você começa estudando ali o princípio da história cristã. Os primeiros mártires, eles surgiram porque homens que amavam a Deus e acreditando que Jesus estava para voltar, porque ele falou que tinha ido, mas que voltava em breve, eles começaram a entregar as suas vidas para morrer. Eles não se matavam, mas eles se entregavam como mártires por causa do evangelho, por causa de Jesus. Queridos, Deus não quer que você se entregue para morrer, mas Deus quer que você morra para o mundo e viva para Ele. Deus quer que você entenda que quando Ele chama, nós não podemos tapar os ouvidos ou fazer ouvidos de mercador, fingir que nada acontecendo. Opa, comigo? Acho que é com você, hein? Não é comigo não, hein? Eu ouvi uma voz aqui, mas eu acho que é contigo, não é comigo. Não. Deus chama todos. Agora, sabe o que a Bíblia e a prática nos mostra? Que embora Deus chame a todos, são poucos o que ouvem e que obedecem o chamado de Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Peçam ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores, porque grande é a seara e poucos os cearenses, não, né? Poucos os ceifeiros. Poucos os ceifeiros. São poucos. A história mostra isso.
A igreja, na história como um todo, ela é formada por muitos que são chamados, mas que se acomodam dentro da instituição, se acomodam dentro do conforto das quatro paredes, se acomodam numa fé, digamos assim, nominal, os crentes nominais, ou seja, de nome da instituição, mas poucos são aqueles que entendem que Deus realmente me chamou para fazer algo. Não estou falando de vocação pastoral. Eu fui chamado para ser pastor de tempo integral. Isso significa que todo o meu tempo é dedicado à igreja. Todo o meu tempo é dedicado aqui. De segunda a sexta eu estou aqui, domingo, alguns sábados eu estou aqui porque eu fui chamado para isso. Mas pode ser que Deus não tenha chamado você, como eu acredito, para ser um pastor de igreja, mas que você foi chamado para ser um servo que serve a Deus. Você foi, e não sou eu que digo, é a Escritura Sagrada. E vou dizer mais: não existe idade para servir a Deus, não existe competência ou capacidade especial para servir a Deus, não depende de nada senão da sua prontidão, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Grandes homens de Deus na história foram pessoas que se sentiam profundamente incapazes de fazer o que faziam. Vou citar apenas alguns. Na Bíblia, Jeremias: Senhor, eu não passo de uma criança, não sei falar. Isaías também falando. Muitos homens de Deus, Moisés, tantos homens de Deus se sentiam incapazes, mas é desses que Deus gosta. Você pode se sentir incapaz, mas se você se prontifica, se você se coloca à disposição, é tudo o que Deus quer e precisa para fazer a obra dele através da sua vida. Concluo essa mensagem dessa noite dizendo que, embora muitas coisas prometam um significado e sentido para a nossa vida, somente o serviço cristão, que nasce do conhecimento de quem somos, a convicção da nossa identidade, somente esse serviço pode preencher por completo o nosso ser. Sabe qual é o que pode acontecer com quem não entende essa verdade? É viver a sua existência inteira correndo. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Como é que ele fica? Rodando. Quem já viu? Eu já vi. Cachorro correndo atrás do rabo. Quem não entende, quem não sabe quem é, que não conhece a sua verdadeira identidade e que não conhece o chamado de Deus para a sua vida, vive como um cachorro correndo atrás do rabo. E esse correr atrás do rabo é a quantidade de tempo e energia que você coloca em coisas, fazendo coisas, trabalhando exaustivamente, correndo atrás da vida exaustivamente, para ter algum significado que você nunca vai encontrar no que você faz, se o que você faz você não faz para a glória de Deus, reconhecendo o chamado de Deus para a tua vida. Nessa noite, já terminando, Deus está aqui. Desde quando esse culto começou, eu senti a presença de Deus nesse lugar. Quando começamos a cantar, não foi diferente. Eu senti a presença de Deus nesse lugar. Nessa noite o Espírito de Deus está aqui. Não resista à voz de Deus. Queria dar um tempo de silêncio para que aí no seu lugar você pudesse ouvir o chamado de Deus para você. E quem sabe nessa noite você possa dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, como servo teu. Me ajuda, Senhor, a te ver como exemplo maior para a minha vida e viver como o Senhor viveu. Vamos ter um tempo de silêncio. Na sequência eu quero orar por mim e por você.